E aí pessoal, beleza? Tranquilinhos? Essa semana nós vamos falar sobre a lição 3. A lição 3 fala sobre as entradas da alma. O povo de Israel aos poucos foi permitindo que os pecados fossem entrando bem devagarzinho na vida deles. No começo quase imperceptíveis. Só que eles permitiram tanto que os pecadinhos fossem entrando na vida deles que em determinado momento eles já estão cometendo coisas absurdas na frente de todo mundo, descaradamente, e já não percebem quão ofensivo isso é para Deus. Pessoal, eu quero que vocês leiam muito bem a história dessa semana, porque ela conta ali o que algumas pessoas cometeram no povo de Israel e foi macabro o negócio. Mas para a gente ilustrar isso de uma forma diferente, eu quero contar para vocês uma outra história, que também é verídica, mas aconteceu alguns anos atrás. É a história do senhor Yamaguchi. Adivinha onde ele nasceu? Isso mesmo, acertou, no Japão. O senhor Yamaguchi nasceu no Japão e ali mais ou menos pelo ano de 1945 ele estava trabalhando para uma empresa chamada Mitsubishi. Já ouviu falar? O interessante é que o senhor Yamaguchi chegou a trabalho numa cidade ali não tão grande e tal, do Japão, no dia 6 de agosto de 1945 a trabalho. Sabe qual era essa cidade? Hiroshima. E o seu Yamaguchi tá ali resolvendo os problemas dele e de repente ele percebe que tá na hora de ir embora. E ele começa a andar por um campo ali até chegar na estação de trem, quando ele lembra que ele esqueceu o carimbo dele no escritório. Ele volta para buscar o carimbo, uns amigos convidam ele para tomar chá, ele senta e passa algumas horas ali. Quando termina aquele momento gostoso, ele levanta e vai andando para a estação, para pegar o próximo trem. Mas no meio desse caminho, ele olha para cima e ele vê um avião. O avião libera um negocinho de longe, pequenininho, que começa a cair. Seu Yamaguchi já sabia que o Japão estava em guerra e sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Se jogou no chão, colocou os dedos no ouvido e ficou esperando o impacto da bomba no chão. Mas antes dele ter ouvido o barulho da bomba, ele sentiu outra coisa. Um bafo de ar quente passa pelo seu corpo, ele achou aquele estranho, e depois de alguns segundos ele ouve o estrondo, a explosão. A explosão é tão grande que ele estava no chão, ele conta que o corpo dele saiu do chão e caiu de volta. E ele perdeu a consciência. Várias horas se passaram, ele não sabe quantas, e ele acorda. Parte do corpo dele está queimado. Ele não sabia, mas ele tinha sobrevivido à primeira bomba nuclear que foi jogada ali em Hiroshima. Aquele bafo quente, na verdade, era a onda de calor que veio pela radiação. O Sr. Yamaguchi se levanta e volta para o prédio da Mitsubishi, mas está tudo destruído. Então ele tem uma ideia, ele vai até a estação de trem e vai pegar o trem para voltar para a cidade dele. Mas ele percebe que as pontes estavam destruídas. Como é que ele ia atravessar o rio? Não tem problema, ele descobre que tinha vários corpos boiando no rio e ele passa por cima dos corpos, atravessa, se não me engano, 2 ou 3 rios, sei lá, até chegar na estação de trem, onde tem uma muvuca ali e tal, mas ele consegue tomar o trem para ir para o sul e voltar para sua cidade. O problema principal do seu Yamaguchi, na verdade, não foram as queimaduras que ele teve, aquilo ia sarar logo, mas quando a radiação atinge o seu corpo, ela modifica o seu DNA. Sabe como isso acontece? Os raios gama, não vão fazer você ficar verde, mas os raios gama, eles penetram no seu corpo e alteram a estrutura molecular da água que está em volta do seu DNA. As moléculas de água agora, sem um elétron, elas precisam buscar o elétron que está faltando, que foi retirado pelos raios gama. Então elas vão buscar o elétron do DNA e assim elas deformam parte do seu DNA. O DNA é um mapa do seu corpo. Quando você tiver filhinhos, você vai enviar o seu DNA para os seus filhos e os seus filhos vão ter no seu código genético a informação que você passou para eles. Mas se o seu DNA está deformado, os seus filhos vão nascer com o DNA deformado também, o que pode causar vários problemas. O Sr. Yamaguchi foi bem sortudo, né? Ele escapou ali da bomba atômica e agora vários morreram, mas ele escapou e agora ele está voltando para o conforto da casa dele. Ele pega o trenzinho e vai direto para a cidade de Nagasaki. Depois de 3 dias, a segunda bomba atômica é lançada em Nagasaki. O seu Yamaguchi está no trabalho, no prédio da Mitsubishi lá, e ele sente a mesma onda de calor passando. Ele estava conversando com o chefe dele. Na verdade, ele estava dizendo para o chefe dele do problema que aconteceu em Hiroshima, e o chefe dele fala: "Ah, não acredito, uma bombinha só vai fazer tudo isso." E nessa hora, a onda de calor passa. E quando essa onda de calor passa, o Yamaguchi já sabe o que vai acontecer. Logo depois vem a explosão, parte do prédio destruído. Yamaguchi perde o cabelo, a pele dele fica em carne viva, ele perde a audição de um ouvido, mas ele sobreviveu. Os cientistas diziam que nenhum dos sobreviventes da bomba atômica deveria tentar ter filhos,
porque os filhos nasceriam completamente deformados. Afinal de contas, o DNA, o mapa da vida do moleque vai estar todo zoado. E depois de alguns anos, o doido do Yamaguchi resolve ter um filho. Na verdade, ele resolve ter 3. Ele e a esposa dele, ele passou por 2 bombas atômicas, a esposa passou por uma, eles geram 3 filhos. E os filhos nascem perfeitos. Interessante. Os cientistas começaram a procurar e descobrir qual que era o problema. Não. Os cientistas começaram a procurar o porquê que mesmo com o DNA deformado, os filhos nasceram saudáveis. E eles descobriram uma proteína chamada de P56, cujo objetivo seria, da proteína dentro de cada um, seria procurar partes do DNA que estão deformados e consertar. Olha que legal. Essa história me trouxe uma lição. Lá no Éden, quando os nossos pais resolveram pecar, eles estragaram a natureza espiritual. Eles estragaram a natureza santa que eles tinham. E a partir daquele momento, essa natureza estragada, essa natureza carnal foi passada de pai para filho até chegar em você. É por isso que nós temos a descendência pecaminosa de Adão e Eva. Nós temos dentro da nossa natureza esse estilo pecaminoso. Porém, Deus não deixou as coisas desse jeito. Deus não deixou a gente fadado à desgraça. Através do Espírito Santo, através do sangue de Jesus, ele nos trouxe uma solução. Mas os cientistas descobriram outra coisa interessante. Quando a usina nuclear de Chernobyl explodiu na Ucrânia, a onda de radiação contaminou muita gente e agora os cientistas estavam imaginando que provavelmente os sobreviventes daquela radiação talvez também tivessem filhos relativamente saudáveis, afinal de contas tinha lá o P56, mas os filhos nasciam extremamente defeituosos, muito deformados. E começaram a estudar qual a diferença. A bomba nuclear, os caras conseguiram fazer filhos normais. E Chernobyl, os moleques nascem todo assim, estranhos. E eles descobriram uma coisa interessante. A diferença era que na bomba nuclear do Japão, eles foram evacuados daquela área. Na usina nuclear de Chernobyl, as pessoas que sobreviveram continuaram sem saber comendo comidas que estavam contaminadas pela radiação, bebendo água que estava contaminada pela radiação. Ou seja, por mais que o P56 de cada um estivesse trabalhando desesperadamente para consertar o DNA estragado, eles iam lá e comiam, jogavam mais comida radioativa para dentro deles. O P56 não dava conta de consertar. Eles estavam sendo curados, mas imediatamente eles mesmos estavam se destruindo. Você percebe que quando nós cometemos o pecado e pedimos perdão, Deus está plenamente disposto a nos perdoar. Mas se nós persistirmos nos alimentando do erro, nos alimentando do pecado, chega uma hora que Deus nos dá a liberdade de permanecermos onde nós escolhemos. Tem gente que fala assim, não, eu sei que eu tenho que fazer uma escolha, mas depois eu faço, deixa eu curtir aqui um pouquinho, deixa eu comer mais comida envenenada, deixa eu beber mais água contaminada com a radiação do pecado. Chega uma hora que não tem mais solução. Não porque Deus não pode, mas ele respeita a sua decisão de não querer estar do lado dele. Amigo, se você tem uma decisão para tomar, tome logo. Pare de brincar com o pecado. Pare de comer a comida contaminada com o pecado. Pare de alimentar a sua mente, o seu dia, o seu tempo, os seus olhos e o seu coração com a comida que o diabo dá, porque com certeza vai levar à morte. Deus nos dá salvação, aproveite, porque ela te leva à vida eterna. Beijos e abraços. Até mais.